Olá pessoal, eu sou o Vandré Salles, CEO da Meliva.ai e hoje eu tive a oportunidade de participar de um podcast sensacional que você precisa assistir. A gente falou sobre metaverso, inteligência artificial, educação 2.0, como a nova educação vai ser, né? E como a gente pode fazer parte desse universo que ele veio para ficar, até porque, como eu disse no podcast, para mim, metaverso não é algo que vai acontecer. Já existe há muito tempo e tem muitas coisas do seu dia a dia que você já faz no metaverso e nem sabia. Então, espero lá. Até mais. Tchau, tchau. AlphaCast, o podcast semanal da Alpha Educação. Apresentação, Professor Trindade. Fala galera, tudo bom? Professor Trindade em mais um AlphaCast, agora direto do metaverso, falando sobre o mundo real. Ah não, é ao contrário, é direto do mundo real falando sobre o metaverso. E a gente tá aqui com um cara que é feríssima, meu companheiro de profissão. Demorei quase que 40 anos para achar um físico vivo para poder trazer o cara do meu lado aqui e a gente poder bater um papo. Tô falando do professor Vandré Salles, feraça, fez Unicamp, cofundador e CEO da Meliva, plataforma 100% digital para estratégia, agilidade e inovação, sócio conselheiro da .get Inovação, professor há mais de 30 anos, como ele já me confessou aqui do lado. Eu tenho muito que lhe cumprimentar e estou sensibilizado por isso, mas eu vou deixar ele se apresentar, só vou agradecer pelo teu tempo, Vandré, muito obrigado por ter você aqui com a gente hoje. A galera acho que vai ficar antenada, porque metaverso é um tema que está todo mundo querendo entender, conforme a gente falou, não tem especialista em metaverso, tem aprendiz de metaverso. Exato. E nós estamos aqui para debater. Bem-vindo. Bem, para mim é uma grande honra mesmo estar num momento como esse, né, porque eu nesse contexto aí pós-pandêmico, eu já nem me lembro mais quantos podcasts eu participei. Mas quando eu tenho oportunidade, né, de participar de um podcast de uma instituição de ensino, ao lado de um magnífico reitor físico, aí é épico, né? É um momento... Tá passando a flanelinha, já começou passando a flanelinha. Aí é um momento especial, porque, né, como foi dito, eu tenho 32 anos de docência, então eu só me vejo como um professor, né, quando fala assim, hoje se fala muito, né, estou isso, né, estou diretor, mas eu sou professor, né, eu acho que eu nunca estive professor, eu sou professor e eu posso não estar ministrando aula em um momento, mas eu tenho certeza que eu continuo sendo professor, né? Então isso para mim é uma honra estar aqui mesmo. Uma pergunta que todo mundo me faz como físico, e agora eu sou obrigado a fazer para alguém, já que eu encontrei um parceiro, o que deu na tua cabeça de fazer física? Eu quase que foi pirraça, na verdade, porque minha primeira profissão, de fato, foi aos 13 anos, como não podia ser chamado de professor ainda, de computação. Coquinha, né? quem quiser aí, água. Vou pegar depois. A caneca é nossa também, Legal. Tá limpa, podemos usar, não tem problema. Vou começar com a água. E depois vamos para tem gelado, a coca com café. Essa tá não, tem gelado. Eu prefiro essa aqui. Então tá bom. Então, eu... Pirraça aos 13 anos escolheu física. Não, aos 13 anos eu fui professor de COBOL 80 e Fortran na época. Eu fui professor de programação. Fortran 77, 44, Fortran 4. Né? Essas brincadeiras. Aquelas folhas verdes bonitas de programação. Exatamente, né? Trabalhando em Terminal Borrows. Isso, é bem por aí. Né? Eu perfurei cartão, tá? Eu fui um pouquinho mais para trás. Mas o meu primeiro comecei em Assembler perfurando cartão. Esse Assembler raiz mesmo, né? Então, eu comecei a minha carreira como
como professor de programação. E, só que, óbvio, né, aos 13, 14 anos, então eu tive que fazer o ensino médio ainda. E durante o ensino médio, eu me apaixonei por física mesmo, né, a física de ensino médio. E eu estudei num colégio que... Só para ter uma noção das dimensões, né, desse colégio, quando eu entrei no colégio no primeiro ano, eu era do primeiro Q, né, com 50 alunos por sala de aula. Então, era um colégio muito grande. Começava do Z para trás? Começava do A, né? Sala Q? Eu era do primeiro Q, né? Então, acabei... me convidaram para ser monitor de física, né, no ensino médio, ou seja, ajudar os próprios colegas. Então, quando eu me vi, né, pela experiência que eu já tinha adquirido como professor de programação, né, em cursinho de programação, e ensinando meus colegas a entenderem melhor a física, né, eu como aluno, passando o pouco que eu sabia, aprendendo ali. Então, eu acho que o curso de física ele foi uma consequência natural. Eu só me via continuando a fazer o que eu já fazia, né? Eu falo para todo mundo, entrar em física é fácil. O difícil é sair. Exatamente, né? Exatamente. Se considerar que eu entrei com 140 na minha turma, né, lá da Unicamp, e na minha formatura eram 7, então... Na USP eu tive 260 colegas e formaram 4. Aí, esse filtro foi, né, um pouquinho mais dolorido. A porrada era grande. Então, muita gente puxava o carro para as engenharias, né? Sim. Não gostei, vou para a engenharia. Sim. Porque eu, por exemplo, sou da época que o vestibular era unificado, não tinha Enem. Exato. Enem é muito modernismo para a época. Isso. Mas a gente fazia vestibular para tudo. Isso. E era a primeira e segunda fase, 10 dias de exame. Isso. Era isso. Todas as disciplinas. Estraga as férias, estraga ano novo, porque saúde, tem que ficar estudando. Né? Mas vamos lá, saindo da física, você trabalhou com física? Sim. Eu fui, dá aula? Eu fui professor de física no ensino médio e no ensino superior. No ensino superior eu fui professor de laboratório de física. E também fui professor de robótica computacional, né? Então, foi uma experiência muito bacana para mim como professor de robótica computacional, porque eu combinava, né, a física com a computação. Eu também sou engenheiro de computação, aqui pela UFG, então eu acabei unindo, né, acho que o cérebro engenheiro e o cérebro físico, eles conflitam muito, né? O físico, ele para no momento em que ele, né, valida uma premissa, né? E o engenheiro começa com essa premissa validada. Então, são quase que etapas, né? Eu tenho que sacanear, porque o engenheiro assume que a premissa está validada, mas ele nem sempre sabe se está validada. Mas ele começa da premissa validada, né? Ele fala assim, considerando que isso é uma verdade, né? Que alguém já disse que isso é uma verdade, então o que eu posso fazer com isso, né? Então eu acabei, acho que por experiência profissional e talvez pela fluidez da minha curiosidade, caminhando nessa rota inteira, desde de entender a natureza, né, conseguir parametrizar essa natureza de forma matemática e depois usar essa parametrização e aplicar para a resolução de problemas. Então, hoje eu me considero um físico engenheiro ou engenheiro físico. Eu descobri que esse engenheiro físico engenheiro, ele descobriu a fórmula secreta. Ele simplesmente enriqueceu e virou investidor anjo. Também, no universo... Acho que é o primeiro físico rico do planeta, pessoal. Que é isso. Mas, a gente pode ganhar o prêmio Nobel também, né? Cai uns milhões na conta, né? Só é um pouco mais difícil esse caminho, né? Na verdade, dentro do universo da inovação, né, quando a gente usa esses termos como startup, né, como investimento de risco, venture capital, existe uma lógica que é o give back.
né, que é o give back, que é o devolver. Outro dia eu aprendi um termo que eu achei super legal. Para mim era coisa de Piratas do Caribe, era bootstrapping. Bootstrapping? Nossa, Sim. bootstrapping é legal pra caramba. Isso veio do Piratas do Caribe. E não tem nada a ver. Nada a É ver. um besterol total. Bootstrapping é botar dinheiro do bolso, moçada. É como perder dinheiro investindo em você mesmo. Isso. Geralmente o pessoal quebra a cara. Não exatamente. faça, cuidado com essa estratégia. Exatamente. Bootstrapping, né? Em resumo, é quando você se vira para fazer o caixa do seu negócio, né? Então, ou seja, você trabalha à noite para pagar o seu negócio, se eu sou empreendedor de manhã. É basicamente isso que é Eu bootstrapping. brinco que é quando você mistura o eu CNPJ com o eu CPF. Sim. E nunca dá certo isso. É bem perigoso mesmo. Então, dentro dessa lógica, né, do empreendedorismo, eu tive aí acho que uma oportunidade única, porque o primeiro programa de aceleração de startups patrocinada ou apoiada pelo governo federal, chamado Startup Brasil, em 2012, foi um programa que conectou a iniciativa pública com a iniciativa privada, né? Então, como que eles fizeram isso? Projetos inovadores eram aplicados para uma banca avaliadora. Essa banca avaliadora, olha que bacana, eram profissionais que trabalhavam a favor do CNPq, né? Então, quando um projeto de inovação era aceito, a gente entrava como pesquisador de inovação, né? Então, parte do financiamento vinha das bolsas de pesquisa, né, que nós empreendedores recebíamos, e a outra parte da receita vinha de investimento de aceleradoras privadas, né? Então, combinava isso, a gente recebia um aporte financeiro, e esse aporte financeiro era utilizado para desenvolver a solução inovadora. E aí... Mas tinha que ter um projeto acadêmico. Não precisava ter um projeto acadêmico. Era dentro da própria incubadora. Isso, era um projeto de mercado mesmo, né? Mas, de certa forma, a pessoa que ia receber, né, esse investimento, né, de certa forma, aí, essa bolsa, aí ela tinha que ter um cadastro validado no Lattes, né? No currículo Lattes. Então, muitos não conseguiam, né? Infelizmente, muitas pessoas não tinham esse track record acadêmico, então acabavam não conseguindo a verba do CNPq, mas recebiam a parte da aceleradora. A aceleradora colocava um valor. No meu caso, como eu já era professor, pesquisador, então, para mim, juntou, deu muito certo, e eu desenvolvi, em 2012, uma startup que depois ela foi vendida, né, uns 5 anos depois, 4, 5 anos depois, na verdade, final de 2016, ela foi vendida. Quem adquiriu foi a Redcard, né, uma operadora de cartão do grupo Itaú, e ela adquiriu a minha startup. Na verdade, ela comprou minha tecnologia. Ela não comprou o negócio como um todo. Ela comprou a tecnologia para embarcar essa tecnologia nas maquininhas de cartão, no back-end ali, né, das maquininhas de cartão de crédito. Então, isso... Isso já tinha alguma coisa de inteligência artificial embutido? Não tinha nada? Tinha o que na época nós chamávamos aí de BI, né, e BA, né, Business Intelligence e Business Analytics, mas feito de uma forma nem um pouco aí. Era bem código estruturado, né, um código bem estruturado mesmo, que fornecia, na época a gente criava dashboards de tendência de comportamento. Relatório com SQL, na verdade. Vamos montar, fazer varredura de SQL, Sim. monta as query e põe para rodar. E uma curiosidade muito interessante, que eu acho que nós aqui, né, da Unialfa vão gostar de saber, um dos nossos clientes na época era a Coca-Cola, né, a Coca-Cola Brasil, era cliente nosso, e a gente entregava relatórios de comportamento dos consumidores em bares e restaurantes, né? Então, o fabricante estava numa ponta, o
né, o cliente final estava no outro, e naquela época os dois não se conheciam, né? Porque o fabricante vendia para os bares e restaurantes, os bares e restaurantes vendiam para o cliente final. Então, como o acesso a essa informação de ponta ainda não era tão fácil como é hoje, o fabricante não sabia para quem que ele estava vendendo, né? Então a gente juntou essas pontas com a nossa tecnologia. Eu sei que eu vendo volume, mas eu não sei quem bebe. Exatamente, não sabe quem bebe. E a gente usou essa tecnologia nossa para conectar, através do smartphone dos usuários, o hábito de consumo deles, né? E aí vem uma curiosidade bem legal também, devido ao uso que a Coca-Cola fez naquela época dos nossos relatórios de padrão de comportamento, que surgiu aquela coquinha, aquela latinha pequenininha, aquela... Sabe, tem a lata de 350, sei, tem aquela de 150. Parece um botijãozinho de gás. Isso, essa latinha ela foi desenvolvida por consequência dos relatórios que a gente entregava para a Coca, porque ela descobriu uma coisa muito curiosa. Ela descobriu que existia um público que não estava sendo atendido na época, que eram mães que tinham crianças pequenas de até 5 anos. Que não podiam tomar a lata inteira, mas tinha que controlar e dar uma lata pequenininha. Porque na época, né, a Coca vendia felicidade, né? A Coca vendia felicidade, ela não vendia refrigerante, e estava acontecendo um grande problema. A Coca estava se tornando para crianças, irmãs com menos de 5 anos, um momento de briga. Porque a mãe pedia uma Coca para as crianças, porque, né, uma pra Coca dividir. de 350 e só dava briga. Então, a Coca não sabia disso. E a nossa tecnologia provou que a Coca não estava sendo um momento feliz para crianças. Aí dava uma latinha pequenininha para cada um, todo mundo feliz. Assim, vamos dividir, né? Uhum. E o SKU mudou, e o interessante é que 2 latinhas juntas eram 3,5 vezes, né, o valor de uma latinha. Então, ela ganhava 2 vezes, né? Ela vendia mais e atendia as crianças sem briga, né? Cada uma com a sua Coca. Ó, pessoal, física é ciência aplicada no consumo diário. Viu? Análise de dados estruturada, engenharia da computação na veia. Mas agora vamos lá. Você começou a tua carreira, aí foi para uma mistura de engenharia, começou a navegar pela inovação. E quando é que você pulou para dentro do metaverso? E, aliás, você não me respondeu o porquê. Você falou que você foi conduzido para fazer física, mas o porquê mesmo? Que você podia fazer química, podia fazer matemática, podia... Mas tudo bem, deixa aqui. Eu vou fingir que eu me convenci com a tua resposta. Física me escolheu. A física me isso escolheu. não existe, pessoal, isso aí é lorota. Mas vamos lá, metaverso, como é que você botou o pé? Você joga? Videogame? É. Sim, eu fui grande parte da minha vida jogador, né? Desde sempre. Meu primeiro videogame foi um telejogo. Né? Quem quiser Você pesquisa. tem cara de quem jogou Atari. Sim. Demais. Trocou cartuchinho, total, fez tudo que tinha que fazer. Meu segundo videogame foi um MSX, né? Com fita cassete. E o terceiro videogame foi o Atari, né? E nessa jornada do Atari, pronto, seguiu aí até os... eu tô com 46 anos, e até os meus 44 eu jogava recorrente, já fui até semiprofissional, né, de jogos, e óbvio, né, e isso responde em certa parte essa Qual o sua jogo pergunta. mais legal que você acha? Não, eu sou Call of Duty, aquele jogo de primeira pessoa de tiro, sabe? Isso aí, desde que inventaram o primeiro, eu não tem nem jeito de eu falar outro nome, o Call of Duty. Eu jogava Doom em DOS. Matando pixels, é legal, muito bacana. Né? Com tela verde ainda, Sim. monitor de fósforo verde. Monitor de 4 cores, né? Verde, verdinho, verdaço e verdão. É isso mesmo. Então, a resposta, né, para esse universo, essa resposta metaverso, na verdade, eu acho que desde sempre, porque eu tenho... qualquer pessoa que definir metaverso hoje, essa pessoa ela está
se iludindo e iludindo Tá o outro lado. Tá antecipada. Porque não existe uma definição para metaverso, né? O metaverso ele é um conceito em desenvolvimento. Então, se uma pessoa fala para você metaverso é isso, ou ela é muito inocente, ou ela é uma charlatã. Tá? Então, eu não quero ser nenhuma dessas duas pessoas no contexto. Então, eu não defino metaverso, mas eu tenho uma percepção muito atípica do que seria o metaverso, porque eu considero jogos online né, imersivos de metaverso. Tá? Jogando no metaverso. Mas eu também considero uma conversa pelo WhatsApp com uma pessoa como estar no metaverso. Né? Tá? Porque isso tudo depende de como que você define a base do metaverso. Tá? Para mim, metaverso é um ambiente virtual que permite a interação social. Pronto, isso para mim é a definição de metaverso. Sabe? Qualquer ambiente virtual que permite a interação social, né, de pessoas que estão fisicamente separadas, isso é um metaverso. Voz sobre IP é metaverso. Pronto. Né? Sabe? Um chat é um metaverso. Um IRC naquela época lá, né? Um ICQ, e hoje qualquer plataforma, é um metaverso. A questão é o grau de resolução que você está dando para essa lógica do metaverso. Né? Existe, quando as pessoas pensam em metaverso, elas já estão pensando no resultado, na consequência final do metaverso. Sendo que o metaverso vem sendo desenvolvido desde que as pessoas começaram a trocar os seus primeiros e-mails. Essa é a minha definição. E à medida que a tecnologia vai permitindo você aumentar o grau de semelhança com o mundo real, a distância entre, né, o metaverso simulado e o metaverso sentido, né, ele vai reduzindo. Tá? Porque o que é, para mim, a convergência do metaverso? O que é a convergência do metaverso? Eu sou físico, eu sou engenheiro, então dá para... Né, é bem óbvio que eu sou uma pessoa extremamente pragmática do ponto de vista da ciência. Né? Então, eu tenho que ser um grande defensor do lado ciência também. Não exclui, né, eu defender qualquer questão espiritual, religiosa, mas eu preciso também levantar a bandeira científica. Na bandeira científica, eu gosto muito de nos ver, tá? Ver nós humanos como um dispositivo orgânico, né? Como uma casca orgânica, tá? Né? Você pode até, sim, eu vou filosofar um pouco, tá? Para a gente pensar aqui. Tinha um professor de biologia meu que ele sacaneava a gente falando que a gente é um monte de ribossomo escorregando. Ele falou, pode ser também. Isso aí, né? só são ribossomos. Exatamente. Não são mais nada. Exatamente. Aí a gente ficava olhando assim, exatamente. Sabe? Então, assim, eu penso muito, sabe, fazendo analogia, né, como professor de robótica e professor de computação, eu penso muito que a gente é um hardware biológico, é um hardware biológico e analógico, tá? Que a gente roda o software, né, no nosso cérebro, tá? Que são nossas experiências, né, vivenciadas, e esse software, para ele se desenvolver dentro do nosso cérebro, por aí eles, né, só que não é inteligência artificial, é inteligência natural, AN, né, que acontece dentro do nosso cérebro, ele só consegue gerar conhecimento a partir de sensores. A gente precisa de sensores. Tá? Quais são os nossos sensores? A gente tem, né, câmera, nosso sensor visual, a gente tem microfone, nosso sensor auditivo, né, a gente tem alto-falante,
nosso sensor, né, nosso emissor vocal, a gente tem sensor de pressão, sabe? Então, o nosso corpo, ele tá? Eu estou fazendo assim uma analogia. Tem espectrômetro aqui, ó. Tem espectrômetro. Tem espectrômetro aqui para descobrir. Tem espectrômetro, né? Exatamente. Né? A gente tem radiômetro, né? A gente sente a radiação infravermelha, a radiação no espectro visível, a gente sente a radiação ultravioleta, né? Porque por causa dela o corpo produz melanina, né? Para proteger a gente do sol. Então, assim, o pessoal que está lá do outro lado já está perguntando se você tomou uma pílula vermelha ou azul. Porque está todo mundo falando, já tô no Matrix. Com certeza a já vermelha. Tô. Com certeza a vermelha. Com pílula certeza. Vermelha. Pílula vermelha. Né? Mas assim, voltando a esse meu pensamento, que eu acho que ele me ajuda a entender muito o conceito do metaverso. Nós somos, então, um hardware, né? Orgânico, que estamos com um monte de sensores. Esses sensores capturam essas informações, né, e, pela nossa experiência, formam a nossa noção de realidade. A nossa noção de realidade, tá? Ela está extremamente construída em cima das nossas percepções sensoriais. Aí, vamos fazer o seguinte: se eu conseguir criar ilusões sensoriais num nível de precisão que o meu corpo ele já tem dificuldade de diferenciar o que é um estímulo que surgiu, né, de natureza, assim, pela natureza em si. Estamos melhorando a resolução do sinal. Isso. E um estímulo que ele foi induzido artificialmente, mas se o seu cérebro ele interpretar isso de uma forma muito similar, você vai perdendo a noção de realidade. Ou não, ou vamos até assim, sua noção de realidade ela continua igual. A questão é que a realidade está sendo criada de forma artificial. Todos os simuladores, então, se encaixam na categoria de metaverso. Todos. Porque eles estão expandindo a minha noção de realidade, seja simulador de uma cirurgia, seja um simulador de voo, seja um simulador de navegabilidade de um submarino. Qualquer programa de treinamento interativo onde eu expando a minha noção de realidade, eu estou no metaverso. É o metaverso, entende? Então, para mim, metaverso é muito mais amplo do que essa definição. Há um lugarzinho em que você tem um avatarzinho que fica correndo lá. Para arquitetura, um CAD ferrado lá, um BIM que faz toda a estruturação da edificação, estou dentro do metaverso. Minha esposa é design de interiores. Ela projeta ambientes e aí depois ela renderiza aquilo e coloca lá nas redes sociais dela. Muitas vezes as pessoas olham e não acham, não tem certeza que aquilo é um ambiente já real, entregue para o cliente. O Revit, né, da vida que ela está entregando lá. Um Revit, né, um SketchUp com um V-Ray lá renderizando tudo ali. Então, assim, o que vai acontecer no final das contas? O ser humano, ele usou os olhos para ver uma imagem que foi projetada num ambiente totalmente virtual, mas para o cérebro não faz mais diferença. O cérebro não sabe mais se ele está olhando para uma fotografia tirada do ambiente, né, analógico ou se foi uma fotografia renderizada no ambiente digital. Então, a convergência, o final da história do metaverso é quando todos os nossos sentidos estiverem enviando para o nosso cérebro informações equivalentes àquelas que nós estaríamos enviando sem nenhum dispositivo imersivo. E aí, falando de metaverso, a gente teve, de 2 anos para cá, uma ampliação da galera falando de metaverso. Virou quase que... Hype. Em falar de metaverso, todo mundo quer falar, todo mundo quer descobrir. Você, programador, arquiteto de metaverso, sou corretor de terreno do metaverso, vou trabalhar com NFT, porque eu vou simplesmente criar um monte de coisa para o metaverso e vou ganhar dinheiro. Mas a gente agora está dando meio que uma ponderação nesse hype. Tem muita gente que entrou de cabeça falando, putz, isso aqui é um oceano, tem muita coisa legal para fazer. E agora tem gente, talvez até pelos erros e acertos, e talvez mais erros da própria Meta, que deu alguns tiros
fora d'água aí, com os óculos e com os sensores que eles estão criando, mas as empresas também deram uma puxada de freio de mão. A moda, acho que evoluiu muito mais rápido para dentro do metaverso, a parte de eventos também, shows, etc. Isso foi, caiu, principalmente acelerado por pandemia, e todo mundo ficou meio de stand-by, assim. Isso. Marcas até, falando Coca-Cola, Rock in Rio fizeram lá um stand dentro do metaverso, vamos ter uma experiência diferente. Mas a turma está ainda dedilhando e tem gente já começando a falar, e aí alguns futurologistas dizendo, o metaverso veio, teve todo esse buzz aí, teve todo esse hype, mas vai acontecer o que aconteceu com o social media lá atrás, que não é bem isso, precisamos mais tempo, ninguém vai ficar com óculos na cara 38 horas por dia. E como é que você está vendo isso e o que as empresas... Porque você tem consultoria, provavelmente você fala com um monte de gente e o pessoal fica te provocando. Como é que eu posso usar? Como é que eu não posso usar? O que eu faço? Para onde eu vou? E aí, o metaverso tem mais coisa, né? Eu tenho que ter N outras ferramentas para complementar uma estruturação e um projeto bacana de metaverso. Conta pra gente tua visão um pouco disso. Eu tenho uma visão recursiva e cíclica, tá? De negócios exponenciais, de negócios altamente disruptivos. Nós vivemos na década de 90, quem viveu se lembra, a bolha da internet. Tá? E a gente está vivendo uma segunda bolha. Só isso. Tá? Então, assim, teve gente que... Para quem não se lembra, a Yahoo era a empresa mais valiosa na época. Hoje em dia não vale nada, né? KD, lembra do KD? KD era o maior buscador do Brasil. Né? A garotada nem sabe o que é Netscape, mas... Nada, exatamente. Né? O primeiro navegador... o web, Netscape. Então, assim, aconteceu uma bolha. Tá? O que é a bolha? A mesma coisa que aconteceu com a bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? Em 2000 Lehman Brothers. Lehman Brothers. Tá? O que é a bolha? Nada mais é do que você inflar as expectativas. Elas estarem muito além do que o mercado pode absorver naquele momento. Então, a bolha da internet, quando ela explodiu... Eu costumo dizer, a bolha nada mais é do que pouca gente ganhando dinheiro e muita gente perdendo dinheiro. Exatamente. Exatamente. Sabe quando a gente fala aqui daquelas pirâmides, que quando desaba aquelas pirâmides, né? Que fulano compra e aí a bolha cai. É a hora que a bolha, ela fura. Estoura a bolha. E todo mundo perde, mas que tá lá na pontinha... Né, que sabia que ia perder, se prepara. A bolha da internet não foi muito diferente. Né? Ou seja, as pessoas vendiam muito sonho, até porque esse universo, ele realmente, né, da internet na época, era extremamente sex appeal, né? Chamava muita atenção, mas vamos lá hoje, 30 anos depois, a internet é um fato? É uma verdade? Extremamente consolidado. Faz parte do meu dia a dia. Faz parte da essência nossa. Desliga a internet para ver o que acontece. Exatamente. Para mim... Eu não consigo nem pagar a conta se desligar a internet. Né? Para mim... Não sei nem onde fica o banco. Não é? Eu sei onde fica o banco, né? Fica aqui, né? Fica aqui dentro, fica né? Aqui. Então, assim, para mim, o que a gente está vivendo agora é o início de uma outra bolha, só que a bolha do metaverso, que a gente chama de Web 3.0. A Web 3.0 vai explodir. Ela vai explodir, né? Então a questão é quando que ela vai explodir e depois que ela explodir, o que vai sobrar? Tem gente que fala, só um parênteses, tem gente que fala, o metaverso e o Web 3.0 estão intimamente relacionados, mas isso só vai mesmo pegar de vez quando o 5G decolar. Sim, Porque eu preciso banda, eu preciso infraestrutura para fazer essa bagaça rodar. E lag mínimo. Né? Exatamente. Então, assim, eu defendo uma ideia que é o seguinte, o metaverso ele vai se tornar economicamente viável e tecnologicamente, né, sustentável quando a internet for transparente para o usuário. Ou seja, quando a gente não parar mais para perguntar se você está conectado ou se você não está conectado, qual que é a velocidade. É igual ar. Ninguém fica perguntando, falando, nossa, será que se eu entrar naquela loja vai ter ar para eu respirar? Será que lá no meu apartamento o ar vai ser bom ou ruim? Ar é algo que a gente parte do princípio em que onde a gente está, o ar
tá disponível no mesmo desempenho, na mesma qualidade. Internet, ela está caminhando para isso. O 5G vai permitir a gente estar... vou fazer uma analogia confusa, mas assim, respirando internet sem se preocupar, sabe? E isso vai ser o maior divisor de águas para que o metaverso ele se torne algo totalmente factível, tá? Com desempenho que a gente espera. Aquele de um físico para outro, internet 5G e internet serão o nosso éter. Exatamente. Exatamente. Éter não é produto químico para ficar cheirando, pessoal. Éter é outra coisa. Vamos estudar os primórdios da teoria da relatividade. Isso, vai estudar, né, o que motivou Einstein, né? Exato. A desenvolver a teoria da relatividade geral. Então, a ideia é que a gente vivencie esse momento. Quando esse momento estiver disponível... Mas só provocando, que às vezes eu tenho que me conter aqui. 5G é uma coisa. Tem gente que defende que nós vamos ter que interiorizar na nossa vida blockchain. Que blockchain também é fundamental para que as coisas aconteçam no metaverso. Sim. É uma tecnologia que hoje parece um palavrão, porque ninguém fala, e quem fala é tido como doido. Eu achei super legal, porque antes físico era doido, agora não é mais. É quem trabalha com criptomoeda e blockchain. Então, eu falei, putz, virei um cara normal, tô de boa. Mas blockchain é uma coisa que vai ter que estar no nosso dia a dia também. Porque é o que dá a validade de transação, e aí vem infraestrutura, poder de processamento, rastreabilidade, confiabilidade, tem uma série de outras coisas. A gente não vai precisar saber de tudo isso para estar no miolo do metaverso e para respirar metaverso ou para respirar internet. Eu gosto de pensar o mundo metaverso fazendo igual sempre... luz, né? Eu não preciso saber como funciona, mas eu tenho que apertar um botão e saber. E ela vai iluminar. Eu gosto de pensar no metaverso sempre fazendo essa analogia direta com o mundo analógico. Afinal de contas, a premissa central do metaverso é isso, é a gente replicar a realidade humana offline no online. Esse é o grande objetivo final do metaverso, sabe? No dia que a gente não souber mais diferenciar na minha experiência sensorial se a minha interação ela é orgânica ou ela é digital, o metaverso atingiu o seu ápice. Esse é o ponto final do metaverso, né? Que a Singularity University chama isso de singularidade. Né? A Singularity University. E nós, que somos físicos, a gente entende, assim, né, na grande essência, o significado da singularidade. Né? A singularidade né, tentando simplificar para qualquer tipo de temática, a singularidade é um evento em que tudo está autocontido em tudo. Né? Ou seja, é quando o tempo, a energia, o espaço, a matéria, é tudo uma coisa só. É uma coisa só. É o miolo do buraco negro. É o miolo do buraco negro, é a singularidade. Né? E a Singularity University, a universidade da NASA, inclusive, estava falando, né, que a Yahoo hoje não vale mais nada, né? E o vice-presidente da Yahoo, quando ele saiu do Yahoo, justamente porque a Yahoo estava desmoronando, ele foi convidado pela NASA para, junto, né, com a NASA, criar a Singularity University. Então, a Singularity University, ela teve aí, né, como cofundador o Salim Ismail, que foi o vice-presidente da Yahoo, e o nome Singularity University, ela tem muitas cargas assim, filosóficas muito importantes. Primeiro é essa, né, relação direta com a física, tá, com o evento que deu origem a tudo. Só que a Singularity é uma universidade criada com o dia certo para fechar. Né? Se a gente perguntar assim, a Unialfa, quando ela foi criada,
tinha uma data, ou ainda tem uma data prevista para ela fechar as portas? Ou não? Tem, dado estelar, diário de bordo, dado estelar, 30.458. Né? Exatamente. Ou seja, a Unialfa, ela... A Isaura tá olhando, não sabe nem do que eu tô falando. Isso é Star Trek, Isaura. Star Trek. Star Trek. Aliás, precisamos trazer uns trequeiros aqui para falar de Star Trek. Eu sou lá do Star Wars, né? Mas Star Trek a gente... vivencia um pouco, mas eu sou total Star Wars. Mas é década de 60, né? Darth Vader era bebê na época. O Yoda não... Era um garoto. Yoda era neném ainda. O Yoda tava mais pro menininho agora, né? Pro Grogu agora, né? Mas voltando assim, nessa ideia do onde eu tava? Agora eu fui lá no futuro. Da singularidade. Da singularidade. A Singularity University, ela prevê que em 2036 ela vai fechar as portas. Aí você fala, mas por que uma universidade foi criada para ser extinta em 2036? É porque o modelo de negócio da Singularity University é preparar as pessoas para a singularidade. Só que a singularidade digital. Criar disrupção, preparar a disrupção e depois preparar ter outro modelo de negócio. As pessoas, a humanidade, para no dia da singularidade digital analógica. É o dia em que o digital e o virtual, tal como o tempo e o espaço, eram confinados no mesmo ponto, não sei se eu posso dizer isso, lá na singularidade, mas é a mesma lógica. É quando o digital e o virtual, eles são autocontidos. Então, quando nós não tivermos nenhuma capacidade mais de diferenciar, se eu estou vivendo uma experiência no metaverso ou uma experiência orgânica, igual o filme Matrix, a singularidade foi atingida. E está previsto para essa singularidade acontecer em 2036. Muito Galera, próximo de hoje. Muito próximo de hoje. Vocês acabaram de ter a data dada pelo Vandré, respondendo à música e ao tema mais duvidoso do rock. O dia que a Terra parou. Ele acabou de responder a Raul Seixas. Raul Seixas. Teremos uma data. A música, quando eu ouço a música dele, para mim foi a primeira semana da pandemia. Né? Que o médico não estava lá, muita gente já fez essa analogia. Que a polícia não estava lá, e o ladrão não estava lá. Leapfrog aí, já fui, catapultei para a singularidade. Mas vamos lá. As empresas, então, sabendo do hype, você trabalhando com projeto de consultoria, como é que você está vendo a evolução? Que tipo de projeto está indo para dentro do metaverso? O que as pessoas estão olhando? Obviamente tem muita tentativa e erro. Tem, põe lá o Shopping Iguatemi lá dentro do metaverso e aí você vai ver, ninguém está lá dentro. Outro dia eu estava vendo de uma marca que foi para dentro do metaverso e os caras estavam pé da vida porque falaram, não tem nem 8 usuários simultâneos no ambiente. Como é que nós vamos escalonar um negócio desse? Esse buzilhão de dinheiro. Porque metaverso é caro. Muito. Não é... Muito. Eu resolvi que hoje eu vou brincar de metaverso. Não. Vai ter que gastar uma grana. Muito. Para mim, essa história do metaverso, ela, de novo, eu vou sempre fazer as minhas analogias, analogias analógicas, né? Analogias analógicas e orgânicas. Eu vou fazer isso aqui. A China experimentou há algumas décadas, na verdade, não muito, há uma década, se voltar uma década, algo muito curioso, que o desenvolvimento de infraestrutura da China estava absurdamente mais acelerado que o desenvolvimento populacional. Então, a China se deparou há 10 anos com um grande problema, imenso problema. Cidades inteiras criadas do zero, que foram oficialmente lançadas, bem modelo Brasília, né? Porque Brasília foi assim, né? Assim, vamos criar uma cidade do nada aqui
E em 5 anos a gente tinha uma capital brasileira onde antes era só Planalto, né? E a China fez isso há 20 anos, há 10 anos, em uma escala absurda. Tá? Então a China tem dezenas e dezenas de cidades. A diferença é que Brasília demorou 5 anos, na China eles constroem em 2 meses. Em 2 meses. Mas eles têm dezenas e dezenas de cidades completas. Tem muito mais chinês lá do que aqui, né? Por isso que é... Muito mais chinês lá do que aqui. Então, mas quando a gente fala, né, fazendo a brincadeira aí, eu não sei se tem muito mais brasileiro aqui no Brasil do que nos outros países, não, né? Porque dizem que aonde você vai tem brasileiro, né? Tem. Né? Tem. Pois é. Pode ser que o Brasil seja... Amir Klink, quando botou o pé dentro do Paraty 2 e foi lá para a Antártica, primeira pessoa que ele viu não foi um pinguim, foi um brasileiro, falando, o que você está fazendo aqui? Viu? Né? Isso é... E é verdade. Verdade. Era da estação, pessoal. Era da estação lá, meteorológica, que a gente tem, mantida pelo governo brasileiro. Mas era. Tinha um brasileiro lá. Tinha um brasileiro na Antártida, né? Tem gente que acha que isso é sacanagem, mas não é, é verdade. E ainda tem brasileiro. Inclusive, a maior população na Antártida é de brasileiros. Né? Ainda é, então, seja brasileiro. Não pinguins. Brasileiros não pinguins. Não pinguins. Para morar lá, tem que ser pinguim. É frio para danar. É verdade. Então, dentro desse pensamento... O André ficou olhando pra minha cara falando, esse cara é louco. Não, mas eu tô me sentindo à vontade como eu não me sentia há muito tempo, né? Podendo boa. Boa. Né? Eu sou autista. Eu sou uma pessoa que faz parte do TEA, que a gente chama, né? Transtorno do espectro autista. E para mim, sempre foi natural eu me sentir o estranho, o inapto nos ambientes em que eu convivia, né? Então, é muito difícil para mim uma pessoa parecer esquisita para mim, sabe? Então, todas as pessoas que são atípicas ao meu lado, elas soam muito mais natural... Próximas, naturais do que as não atípicas. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Estou muito confortável aqui. Que ótimo. Mandando bala no metaverso e nos nossos projetinhos. Sim, e aí dentro dessa lógica... Eu tô te cutucando, porque tem uma galera ali que, na verdade... Já tô na China, eu não posso esquecer. Tem grana e quer investir e não sabe como. Tem. Então a gente precisa contar para eles. Eu sei como investir de verdade, sem ser bolha, que é essa que é a questão, né? Se eu sei que a bolha vai acontecer, e eu acho que ética é algo que a gente tem que assumir a ética antes de qualquer projeto, ou proposta, ou negócio, então para mim isso faz muito sentido, né? E aí, voltando assim, tô na China. Vamos lá. A China, ela criou, né, cidades e cidades, e ainda está com esse problema de cidades fantasmas. Porque ela criou cidades que suportavam, por exemplo, né, 10 milhões de habitantes, com shopping, com hospital, com escola, inaugurou, ligou as luzes e, ok, ninguém apareceu porque não tinha habitante, não tinha gente que tinha potencial de mercado naquele momento para ocupar aquela cidade. Só que a China não fez isso uma vez, ela fez isso dezenas de vezes. Tá? Isso... Né? Você falou assim, foi brincando, mas é uma brincadeira séria, que falou assim, a China fez o que a gente demorou em 5 anos, fez em 3 meses. Sim, sabe, em muito pouco tempo ela criou uma cidade do zero. Mas agora, vamos pensar num problema exponencialmente maior. Se a China, tá, consegue criar uma cidade inteira do zero em 2 anos, qual a velocidade que a gente precisa para criar uma cidade inteira no metaverso, que não tem as leis físicas para atrapalhar, não tem a dependência da mão de obra, né, humana para subir tijolo, para transportar coisas de um lugar para o outro, não tem plano de logística, sabe? Então, a gente está falando de criar cidades inteiras para 10 milhões de pessoas em 1 mês. Sabe, com uma qualidade absurda. E isso está começando a acontecer. Existe um projeto chamado Earth 2, Terra 2, que é um projeto que pegou o Google Maps, fez um invólucro do Google Maps num planeta, com as dimensões da Terra, e está à venda. Você pode entrar lá e comprar uma cidade inteira, comprar o Rio de Janeiro, você compra aquilo.
e é em escala 1 para 1, sabe? Então, assim, e quanto tempo demorou para fazer isso? Sei lá, os caras demoraram 6 meses para criar um planeta Terra. E agora estão habitando esse planeta Terra. Então, olha só, se a gente não tem humano suficiente, chinês, 1.200.000.000 pessoas, a gente não tem chinês para povoar cidades que a China construiu, a gente vai ter humano para povoar um metaverso nessa velocidade? Não vamos ter. Então, aí eu tô com a imagem futurista aqui na minha cabeça, falando, pô, para acontecer isso, eu tinha que estar num invólucro com ectoplasma conectado aos circuitos que me transportassem de consciência para dentro do metaverso. Aí. E eu teria uma fábrica de invólucros de ectoplasma para botar o ser humano tudo empilhadinho e a gente viver no metaverso. Pronto, agora você chegou exatamente, professor, no que é o meu projeto atual. Uhul! O meu projeto atual, tá, não é criar metaverso, porque tá todo mundo fazendo isso. O meu projeto atual é popular o metaverso com humanos virtuais. Então, o meu negócio hoje, ele não se propõe a criar infraestrutura de metaverso, porque essa é a corrida do ouro de hoje. Isso é um commodity. É commodity. Isso aí é a coisa básica. É um commodity tecnológico. C++ para iniciantes. Exatamente, né? É commodity tecnológico, tá todo mundo fazendo, só que as pessoas ou não pararam para pensar no que vai acontecer, ou não estão se importando por causa da bolha que está crescendo, que é o seguinte: quando todos esses metaversos estiverem disponíveis, e muitos já estão, a pergunta é, como que eu, Vandré, né? Como que o professor Trindade vai poder estar simultaneamente em 10, 20, 50 metaversos, sendo que você ainda tem que ocupar o seu universo, sabe? Você já está aqui, o seu tempo já está aqui, você ainda vai ter que competir com esse seu tempo, suas 24 horas daqui, com as outras 24 horas com os grupos de WhatsApp hoje eu já não dou conta. Já não dá. Então, a gente tem que pensar como solucionar isso, sabe? E esse é o meu projeto. E não é só estar, é estar com consciência isso e agindo de acordo com a sua ação e o seu estado de ser no mundo físico atual. Pronto. E eu acho que só tem como resolver isso de uma única maneira. Através de inteligência artificial com consciência simulada. Mas aí você está falando que nós vamos ter IoT para os seres humanos, então. Tá? E eu não vou dizer que a gente vai ter... Sensorização, pessoal. E eu não vou dizer que a gente vai ter. A gente tem. Ampliar. A gente já tem. Sabe por que a gente já tem? Porque a minha empresa faz isso hoje, em 2022, em dezembro de 2022, a gente faz isso lá. Tá? Então, o que nós desenvolvemos? A Meliva.ai, ela é uma plataforma que utiliza diversos motores de inteligência artificial, né? Que motores de AI também já são commodities tecnológicos. A inteligência artificial não é o commodity para você ficar usando de qualquer jeito, mas os motores de AI, eles são commodities tecnológicos, né? A questão, o difícil não é desenvolver inteligência artificial, tá? Quem me ensinou isso foi meu professor de inteligência artificial, o professor Celso Camilo. Na época, quando eu fiz engenharia de computação na UFG, ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, olha, programar inteligência artificial é muito fácil, uma pessoa com conhecimento básico de programação, básico mesmo, programa inteligência artificial. O que é absurdamente difícil é treinar a inteligência artificial. A modelagem para fazer... a modelagem. É treinar a inteligência artificial. Exato. E é ainda mais difícil, tá? Assim, a primeira dificuldade é treinar. E a segunda dificuldade é não permitir que vieses, né, bias, se em português a palavra é coisas erradas, né, sejam transferidas para IA. Tá? E isso a gente só descobre
quando ela já está treinada. E aí não tem jeito de você destreinar uma IA. Você tem que apagar aquilo e começar de novo. Tá? Então, e isso tem um problema. Porque, assim, quando a gente põe um filho no mundo, demora 18 anos. Né? Vamos colocar esse número de referência. Demora 18 anos para você falar assim, treinei o meu filho. Treinei. Gerei, né? Vou fazer analogia com a inteligência artificial. Gerei inputs nele. Tá? Carreguei o meu filho de Minha mãe acha que tá me treinando até hoje. Né? Ela fala, tá lá com 57, mas não aprendeu nada. Tá certo. Ela mas tem que continuar treinando. A mãe é isso. Isso é ser mãe, né? Né? Então um filho, ele nasce, né? com a instrução de AI no cérebro, os neurônios. Aí as sinapses vão se organizando. É exatamente como programação de IA funciona. Só que você precisa gerar estímulo. Você tem que dar... Que é o natural, porque tudo fontes, vem de rede neural para depois fazer as fontes de treinamento. É isso. Então a gente fica 18 anos treinando para depois de 18 anos você falar assim... Hoje eu tenho os meus valores, hoje eu tenho o meu senso de verdade, hoje eu tenho o meu senso de justiça, hoje eu tenho o meu senso de ética. Cada um vai criar esse treinamento de acordo com a base de dados que foi fornecida, né? Sabe? Então, se você está num ambiente com dados de qualidade, se você cresce a sua vida com dados de qualidade, dados coesos, dados consistentes, dados éticos, moralmente aceitos, você vai chegar aos seus 18 anos com um treinamento de máquina consistente com aquilo, porque foi a experiência que você viveu. A questão é que uma AI hoje, ela não precisa de 18 anos, ela precisa de 18 horas. Então, em 18 horas, ela tem uma personalidade por tudo que foi gerado. Então, se você errar nessas 18 horas que você está fornecendo de conhecimento, ele vai aprender. Ele vai aprender perfeitamente o que você disse que era para aprender. E aí, deixa eu antecipar, mas se eu estou entendendo o que a tua empresa está se propondo a fazer e o que você faz, você pega outra Trindade, vê os padrões de comportamento, vê os padrões de tomada de decisão e replica esses padrões através de inteligência artificial para que ele possa também estar em outro ambiente. Sim. Basicamente Sim. É isso que... Sim. E é assim que você vai popular criando diferentes avatares do mesmo Trindade. Isso. Colocando ele em eu costumo dizer que é um metaverso só, mas tem gente que fala que não, são vários, não sei o quê. Para mim, tanto faz, é um só. É igual mas países com dentro do mesmo containers. planeta. São diferentes containers. Países dentro do mesmo planeta. Cada um vai para uma cidade, para um ambiente diferente, vai tocar sua vida. Sim. E como é que garante a conexão com a origem? Hoje, né, como que você treina uma AI? Você tem que fornecer uma base de dados consistente. Hoje, nós temos uma base de dados consistente que nos representa numa escala que é incompreensível para a gente. Incompreensível. Nós, humanos, não temos noção da base de dados que nós criamos diariamente, não é ao longo da vida. Então, vamos supor, tá? Se uma AI, ela tem acesso a tudo que você conversa por WhatsApp, seu padrão de escrita, tempo que demora para você responder uma pessoa, como que é o seu jeito de responder, sua interação no LinkedIn, sua interação no Facebook, sua interação no Instagram, seu cotidiano, sabe, seu roteiro de onde você está, o que você está fazendo em tal hora, ela em 18 horas, se a gente fornecer tudo isso para ela vai ter, né, uma personalidade que ela não vai ser a personalidade do Trindade. Ela vai ser a personalidade do comportamento digital do Trindade. Então, se você tem uma personalidade digital diferente da sua personalidade analógica, vai nascer em 18 horas um Trindade com uma personalidade diferente. Tanto é que nós não chamamos de avatar do Trindade, a gente chama de digital twin do Trindade. Né? É uma cópia digital
É um Não gêmeo. podia nem ser twin, né? Podia ser um cousin assim, É, né? né? Um primo digital, né? Não, mas é um gêmeo. É um gêmeo porque é criado a sua semelhança. É uma cópia que você quer fazer. Só que não existem dois gêmeos iguais. Eles podem ter a genética igual. Né? Mas no dia 0 nasceram, acabou. Aí eles já passam a ter, né, treinamentos diferentes, mesmo se jogando a mesma base de dados de conhecimento. Pra começar, já nem nasce na mesma hora, né? Nasce na mesma sai hora. primeiro. Exatamente. Então já começa tendo. Já vai divergindo daí, né? Então, é isso que vai acontecer com o nosso. Sempre vai ter a sacanagem de um falar pro outro, cheguei primeiro. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, o seu gêmeo digital, em um determinado ambiente, ele nasce naquele dia com o seu comportamento digital naquele dia. E aí é a questão, né? Regra de negócios, é como que a gente vai decidir como que esse novo ser ele vai continuar a linha do tempo, se você vai retroalimentar diariamente, né, colocando ele na rota, porque em 18 horas, se você der liberdade para ele já vai ser outra pessoa. Já vai evoluindo. Já vai ser outro. A personalidade dele, a cada 24 horas, já vai deixando de ser a sua personalidade, né? Deixando de dizer, pensar o que você pensa. Mas se você vai corrigindo isso sistematicamente todo dia, retroalimentando com o que você está fazendo, vocês vão andando em paralelo. Vai ficar preso, né, vai ficar amarrado no seu comportamento. Tá? Então, qual que é a ideia? Se a gente... Nós temos poder computacional para isso? Sim, hoje já. Tá? Poder computacional, até porque Tô extrapolando, falando, ó, isso aqui é um captador de comportamento. Eu interatuo com isso aqui toda hora. O comportamento que eu estou registrando aqui, o próprio celular, ele vai ter poder de processamento para alimentar isso, jogar na minha base de AI e reproduzir no metaverso? Sim. Sim, tá? Hoje, por exemplo, hoje as placas de vídeo que estão disponíveis no mercado, as placas de vídeo mais modernas, elas já têm núcleos de AI. O chip delas, elas têm implementado no hardware processadores exclusivos para treinamento de inteligência artificial. Né? Já está no hardware dela. Então, não é uma coisa antes, você, nossa, eu tenho que subir isso num lugar, uma empresa que eu nem sei o que está acontecendo. Não, você pode comprar um notebook que tem uma placa RTX da NVIDIA, por exemplo, e tem um software que está atualizando o seu conhecimento, sabe? Então, isso é transparente. A cada 24 horas atualizou, sincroniza. Então, isso aí hoje é totalmente factível, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente criar um contexto desse. Então, qual que é a minha proposta? A minha proposta não é criar um Trindade que vai viver lá, mas é criar uma entidade digital, o seu digital twin, que vai popular aquele metaverso nos momentos em que você não estiver sincronizado, se você estiver assíncrono, né? Ou seja, quando você conecta no metaverso, é 100% a sua personalidade, você ali, tá? E isso vai permitir. Agora, quando você desconecta, nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, é exatamente quem você era. Vai responder do mesmo jeito, vai interagir do mesmo jeito. Então, imagine que você está espalhando secretário seu, sei lá, né, um estagiário, não sei que nome que a gente põe, mas assim, é alguém que vai estar interagindo de forma que dependendo da qualidade desse treinamento, ou a pessoa do outro lado, ou a própria AI do outro lado, nem vai saber diferenciar, e toda vez que você se conecta, ele te atualiza. Sabe? Ele te atualiza. Do jeito que eu estou vislumbrando, e aí me corrige se eu estiver equivocado. Tudo isso, ele está indo numa direção. Da minha direção mundo real para o metaverso. Agora vamos pensar na direção contrária. Sim. Eu crio o meu twin e ensino o cara russo no metaverso. Como é que o meu digital twin lá vai passar o conhecimento de russo para mim? Isso. Que é o aprender dormindo, né? Isso, exato. Mais ou menos. Exato. Agora,
Tá? Porque a educação é uma das áreas que vai se apropriar muito de metaverso. Total. E eu estou falando com um professor aqui que ele já pegou mais ou menos para onde eu quero ir. Como é que nós vamos expandir? Por mim, eu estaria falando de aí em educação desde o começo, mas é porque esse tema é divertido, né? Falar de metaverso é divertido. Existe um conceito, tá? Um conceito ainda, chamado de educação 2.0. Né? A educação 2.0. O que significa educação 2.0? A educação 2.0 é a disrupção total do conceito da educação 1.0. E o que é a educação 1.0? É a educação que nós vivemos hoje. A educação que... A educação dos últimos 400 anos. Dos outros, sei lá, desde que o ser humano aprendeu a escrever na pedra. Aprendeu a transmitir conhecimento. Talvez nem escrever na pedra, porque antes eram por histórias, por músicas, né? Desde que o ser humano criou uma maneira de perpetuar o conhecimento, né? Então, nas tribos antigas eram por rituais, danças, por músicas que se aprendia e passava adiante, né? Na época medieval tinha muita música também, mas quando o ser humano... Só no século XX a escrita se tornou a maneira de perpetuar. Por quê? Porque foi democratizado o acesso à escrita e à leitura, né? Então, quando a maior parte da população teve a oportunidade de aprender a ler e escrever, então hoje a escrita ela é a forma de perenizar o conhecimento. Mas tudo isso ainda é educação 1.0. Tudo. Tá? A gente pode falar, estamos na educação 1.2, 1.1, se a gente quiser falar isso. E o que é a educação 1.0? A educação 1.0, na definição tecnológica disso, é a educação que acontece do professor para o alumni, para o sem luz, para o desiluminado, né? Que é o significado da palavra aluno, né? Então, o professor, o mestre, ele é o detentor da luz, do conhecimento, e o aluno é, né, um ser apagado, opaco, sem luz, que a função dele é absorver essa luz, sabe? Então, a lógica da educação, desde os primórdios, e até hoje ela ainda é assim, né? O professor sabe a verdade, o aluno aprende a verdade com o professor. Claro que a internet, ela está criando um jeito diferente do que significa ser professor. Antigamente, né, o professor tinha que ser um professor regular. Hoje um youtuber é um professor. Um youtuber é um professor. Ele detém um conhecimento, você vai lá. Hoje uma pessoa que coloca um conteúdo lá no Hotmart, né, sabe, você comprar aquele conteúdo, um infoprodutor, ele é um professor. Um influenciador digital. Mudou o meio, na verdade, mas você continua tendo alguém que gera e alguém que absorve. Isso. Então, sim, continua sendo educação 1.0. Emissor-receptor. Continua sendo educação 1.0. Pode ser EAD, pode ser... Mas é emissor-receptor. A tecnologia, ela só facilitou o acesso entre quem detém um conhecimento e quem quer adquirir esse conhecimento, né? Só que a gente ainda vive um drama, tá? O MEC, por exemplo, obriga que exista uma grade curricular. E obrigar que exista uma grade curricular é uma consequência natural da educação 1.0. É assim, o MEC quer saber o que a instituição vai ensinar para o aluno, entendeu? E o aluno não tem essa escolha. Não gostei dessa grade, muda de curso. Ou muda de instituição. Essa é a nossa grade e eu não posso mudar porque você pediu, porque não é eu que mudo. O MEC não me autoriza. Regulado. Mesmo que eu queira mudar, não é nessa velocidade. Eu tenho uma taxa de mudança muito menor. Então, assim, isso ainda é educação 1.0. O que é educação 2.0? É a inversão da lógica. É a educação on demand. Né? Ao invés de eu ligar uma TV e assistir a programação que está passando, hoje eu acesso um streaming, né, uma Netflix, um HBO, uma Disney Plus, e eu digo para a plataforma o que eu quero assistir naquele momento. Né? A educação 2.0 é quando esse for o padrão de aprendizado. É quando eu falar, quero aprender tal coisa, e aquela coisa
aquele conhecimento estará disponível para você, e não só assim, quero aprender tal coisa agora desse jeito, né? É assim que eu quero. Aí o conhecimento ele vai ser um ativo que quem detém o valor do conhecimento já não é mais quem ensina, é quem aprende. Sabe? Essa é a grande versão. A educação 2.0 é isso. Eu venho trabalhado arduamente. Eu faço a analogia, e já fiz com Que Pílula Você Tomou, mas volto com o Matrix. É a mesma história. Descarrega na minha cabeça, porque é isso que eu preciso agora. O Matrix, tá? O filme Matrix, ele é, para mim, ele é a maior obra artística que mostra pra gente como é a singularidade do metaverso, tá? Quando a educação 2.0 estiver funcionando de fato. Né? Eu gostei do número 1 também. O número 1 eu achei legal como filme. Qual? O Matrix 1? Não. O filme Number 1. Ah, Number 1. Number 1 sensacional. Legal. Sim, sensacional. Eu recomendo para todo mundo Total. que não viu. Primeiro veja Matrix, depois veja Number 1. Que maravilhoso. São filmes referência para entender tudo isso que a gente está falando aqui. Mas o Matrix virou cultura pop, né? Então ele é facilmente acessível. Ele é digerível, né? Ele é digerível, ele tem a historinha do bandido e vilão, tem eu contra a máquina, aquelas coisas. É a Bíblia, né? Na verdade, a história do Matrix, se a gente parar para pensar, ela é a história da Bíblia. Coloca Neo como Jesus Cristo, Salvador, né? Coloca... Todos são a representação tem os arcanjos, tem... Arcanjos. É igualzinho, a Bíblia. É a Bíblia. Aí você vai... exatamente. Se você assistir Matrix, olhando a história dá uma Bíblia, bela de uma analogia. Nossa, é a mesma história, uma bela de uma analogia. Bem, mas voltando nessa lógica, existe uma cena, né, do Matrix que eu acho que ela para mim representa o centro do conceito da educação 2.0 é quando a Trinity e o Neo, né, estão no topo de um edifício e eles estão fugindo lá do agente Smith e eles não têm mais para onde fugir e eles veem um helicóptero parado ali. Ensina, né? A pilotar. Um helicóptero. Aí um olha para o outro, a Trinity e o Neo olham, assim, você sabe pilotar helicóptero? Aí ela olha para ele e fala assim, ainda não, né? Ainda não. Aí ela fala, operador, eu quero aprender a usar o helicóptero modelo tal. E ela fecha os olhos, e em questão de segundos, ela detém o conhecimento e ela entra e pilota como um profissional. E isso... Essa é a pergunta que eu te fiz, eu aprendendo russo, como é que eu trago para o meu mundo essa brincadeira. Exatamente. Então... Esse é o pulo do gato para mim. Esse é o pulo do gato, tá? Essa educação 2.0, ela depende profundamente de interfaces humano-máquina em nível de córtex, né? Sabe? Então, assim, se a gente parar para pensar assim, mas isso existe, isso não existe, a empresa, pelo menos a mais falada, né, que tá mais próxima disso hoje é a Neuralink do Elon Musk. Musk. É exatamente isso que o Elon Musk quer fazer. Ele está criando uma interface humano-máquina que ela é bilateral, né? Ela é bidirecional. Bidirecional, né? Tá? Diferente, né, de um fone de ouvido, tá? Que o fone de ouvido pega o áudio de fora e põe o áudio de dentro, né? Ou o seu olho pega a luz de fora e põe a luz de dentro. Essa interface que o Elon Musk está desenvolvendo, ela vai permitir a troca de informações em qualquer sentido. Então, eu vou poder alimentar a internet com meu conhecimento, meus pensamentos, meus estímulos né, sinápticos, e o contrário também, né? A internet, ela vai me alimentar. Então, sim, né, a gente vai ter um momento em que a gente vai começar a ter isso. Só que tem Eu já estou
buzinando aqui na minha cabeça toda a parte de cibersegurança para essa história. Não, é outro universo. Como é que vai ficar os hackers nessa brincadeira, hackeando a minha cabeça? Total. Influenciando no meu desejo, na minha vontade. Exatamente, porque agora você mudou. abriu... Eu saí de hackear um device para hackear um... Vírus cerebral. Um ectoplasma. Sabe? Vírus, e aí a gente pensa em coisas assim, insanas, que é assim, existe um vírus de computador, existe um vírus biológico. Vai existir uma terceira categoria de vírus, que é o vírus digital biológico. É um vírus que ele é criado digitalmente, mas ele interfere biologicamente, sabe, nos nossos neurotransmissores, sabe? Então, assim, isso vai acontecer. A questão é que a gente vai ter que criar antivírus para isso também, sabe? Então, assim, é a eterna, né, corrida luta do gato e rato que a gente fala, né? Então, ou da polícia do ladrão. Então, e você tem nessa tua experiência, e a gente agora saindo um pouco da educação e voltando para o mundo corporativo, o que as empresas estão procurando de você hoje em dia? Como é que os caras estão se aproximando? Que tipo de projeto você está realizando? Se é que não está sob sigilo e não possa ter controle. Tem alguns, eu não vou chamar de sigiloso, mas é sensível, então não vou colocar nomes nem marcas, mas a gente está desenvolvendo um shopping virtual, tá? Na área de moda, né? Então, isso assim de uma forma bem cara de metaverso mesmo, tá? A gente está desenvolvendo também um ambiente para a área jurídica, e esse é extremamente confidencial, tem que parar por aqui, né? Mas a gente está fazendo isso também. Mas isso assim, olhando de metaverso, falando de metaverso. Alexandre de Moraes não está escutando o nosso... Não. Agora, né? Porque não está em tempo real, né? Mas vai ser só postado. falar o nome dele, pá, já vem. Mas de uma forma mais assim, direto ao ponto, tá? Direto ao ponto, coisas que têm valor. Porque, nota... Tem algum processo de educação já rolando? Total, tá? Eu tenho uma empresa, chama Meliva, a Meliva, e a Meliva, ela tem a Meliva corporativa e a Meliva.ai. A Meliva.ai é uma spin-off, ela nasceu de dentro da Meliva corporativa para resolver um problema que os meus clientes da Meliva corporativa nem sabiam que tinham. Tá? A Meliva corporativa é uma plataforma de educação, equivalente a um EAD, mas é uma plataforma gamificada de educação corporativa, que a gente oferece para os colaboradores de empresas treinamentos de hard skill e soft skill em 3 pilares, que é inovação corporativa, estratégia adaptativa e gestão ágil de projetos e processos. Tá? Então são esses 3 pilares que é a grande dor de toda empresa, né, que tem que estar vivendo nesse universo. Já estou pensando como é que eu trago isso para as minhas matrizes curriculares, que não tem como fazer, mas vamos conversar depois. Vamos pensar isso aí, tá? Então, a gente tem essa plataforma, né, que é a Meliva Corporativa. E aí o que acabou acontecendo é o problema que eu falei lá da China, né? Criar um ambiente que não consegue popular. Quando as empresas começavam a contratar a gente, falavam assim, eu quero um meu ambiente para colocar os meus conteúdos, meus treinamentos, tal. Aí, quando a gente entregava o ambiente, eles começavam a colocar os seus próprios treinamentos, a empresa se deparava com um problema que ela jurava que ela não tinha. Falta de conteúdo, ou conteúdo obsoleto, ou conteúdo inconsistente, ou conteúdo desconexo. Porque uma coisa é você achar que você tem conteúdo. Outra coisa é você ver que você não tem nada quando você organiza, sistematiza e coloca de um jeito coeso, sabe? Aí o que sobra de forma útil é mínimo. E aí as empresas, para eu não perder o cliente, assim, o cliente fala assim, nossa, eu jurava que eu tinha conteúdo, mas não tem conteúdo. E agora, o que adianta ter a plataforma de treinamento corporativo de vocês se a gente não tem mais o que colocar aqui, sabe? Aí eu falei, não, eu não posso perder meu cliente. E para não perder meu cliente, eu falei assim, como é que eu gero conteúdo? Aí eu falei, eu não consigo, humanos não conseguem, então vamos desenvolver uma inteligência artificial para fazer isso, numa velocidade da computacional. Então nós desenvolvemos a Meliva.ai, que é uma plataforma que ela produz
conteúdo de multimídia autoral. Né? Então, através da inteligência artificial, hoje a gente gera em segundos, tá? Não é em horas, em segundos a gente gera textos autorais sobre qualquer assunto que existe. A gente gera... Isso é o sonho de consumo do aluno de TCC. Exatamente, mas também no professor, né? Porque o professor... depois eu vou até entrar nesse ponto, vou pular aqui agora, mas falar o sonho do professor, tá? Eu digo eu como professor e muitos professores colegas. Mas voltando, né, para hoje. Então, hoje a gente produz textos autorais, tá? Autorais mesmo, com risco zero de uma aranha... Pegar porque antes do texto... Pode passar por uma ferramenta de plágio, pode ver o que pode, foi. Porque antes do texto ficar disponível para você, a nossa plataforma já testa na internet a semelhança. Se tiver risco de plágio, ele altera a semântica da frase, sabe, a sintaxe da frase, então te entrega algo que não tem jeito. Né? Então, assim, hoje já tem uma plataforma que produz isso. Em cima desses textos, a gente produz voz neural, né? Então, são vozes que elas soam como humanos. É uma voz sintética, mas é uma voz sintética que ela lê o texto e interpreta o texto. Ela interpreta a tonalidade, ela interpreta a semântica, ela interpreta o jeito da pessoa falar, ela interpreta até os cacuetes da pessoa, se você treinar a voz para isso, né? E aí, dentro desse contexto, a gente ainda também produz imagens por inteligência artificial, imagens únicas, exclusivas, né? Não é de um banco de imagens. Ela pega o conhecimento aprendido de uma imagem em cima de milhares de imagens, cria aquilo que você está pedindo pela primeira vez de forma única. E a gente consegue pegar tudo isso e jogar para avatares, né? Que podem ser criados pelo próprio usuário. O usuário tira uma selfie, com uma selfie cria um avatar dessa pessoa, edita, muda cabelo, muda roupa do jeito que você quer, e aí pronto, agora você consegue dar vida a esse avatar. Então, para eu chegar lá no meu sonho, lá, né, que é criar esses digital twins que tem essa personalidade, eu não posso ficar só olhando para o futuro e não pensar em resolver o problema do presente. Então, para resolver o problema do presente, a gente disponibiliza essa plataforma para qualquer pessoa que precisa produzir conteúdo numa velocidade muito maior do que ela consegue fazer isso para o cliente, né, consumir. Então, área de marketing, sabe, pode fazer uma vinheta com um locutor apresentando em 30 segundos. Eu estou pensando na área de atendimento. Área de atendimento. Atendimento todo customizado, com voz. Total. Com voz, por exemplo, tem uma... Inclusive, olha só, são features, né, que a gente tem. Tem uma feature nossa que aí gera um áudio com uma voz neural, ou do nosso arquivo lá, que tem mais de 20 vozes neurais, ou pode treinar uma voz, né, institucional, e ela manda aquele áudio pro WhatsApp da pessoa com o nome dela, sabe? Isso em segundos. Então pode disparar 500 WhatsApp, cada um personalizado, falando uma coisa diferente, conversando, né? Essa plataforma é nuvem. É nuvem. É um SaaS que você disponibiliza. Né? Então, isso é assim, né? A gente sempre tem que pensar assim, como é que eu resolvo o problema amanhã, mas para resolver o problema amanhã, como é que eu sobrevivo hoje, né? Sabe? Então, e eu estou usando essa minha base de clientes atual para fazer o quê? Ensinar minha própria AI a ficar cada vez melhor. Para quando for factível colocar essa consciência dentro dos avatares, isso vai acontecer de forma natural, espontânea, sabe? Extremamente orgânica, né? E como é que o professor usa isso? O professor, eu sou professor, né? Então eu faço isso para gerar os meus artigos de blog, tá? Então com a velocidade que eu quiser, um por dia, uma qualidade absurda, gerar imagens que transmitam a mensagem do que eu quero, sabe? Eu quero muitas vezes ilustrar um contexto, mas eu não tenho uma imagem para aquilo, e eu não sei mexer no PowerPoint, eu não sou... Então eu vou lá e peço para ela criar uma imagem daquele jeito. Ela vai criar, sabe, para o professor... Pode criar roteiros, né? Tem uma parte só de funcionalidades educacionais. O professor pode criar um roteiro de uma atividade específica, sabe? Por exemplo, né? Assim, eu já estou pensando em botar uma Alexa na frente, essa plataforma atrás, e eu falar com a Alexa para buscar dentro da plataforma.
e fazer isso interativamente dentro de uma sala de aula. Sim, tecnicamente dá, mas assim, a nossa plataforma, hoje, ela recebe por texto. Ela recebe por texto, mas assim, a interface, né, a gente recebe por texto porque porque a Alexa é só a interface. Mas exatamente, mas se você põe ali conversando, você consegue conversar com ela, sabe? Então assim, e isso foi para resolver o problema dos nossos clientes, porque agora o nosso cliente não tem mais argumento para falar. Dá uma aula invertida com isso, eu já estou viajando tudo, aqui, já... qualquer coisa assim, dá para fazer, né? Então é onde a criatividade permitir. Eu como professor, eu tenho um problema. Vários, né, problemas, dores do professor, mas eu tenho uma dor que é assim, quão longe o meu conhecimento pode chegar de forma consistente. Sabe? Uhum. Então, por exemplo, se eu estiver ministrando uma aula presencial, o quão longe é aonde fisicamente eu consigo estar e a quantidade de alunos sentados num lugar poderiam estar pensando no modelo de educação 1.0, sabe? Né? Uma palestra, uma aula. Então, assim, é extremamente limitado, extremamente desgastante isso fisicamente. Então vamos resolver o problema de forma online, né? Através de um Google Meet, de um Zoom, de um Teams, eu consigo escalar isso assim, centenas de vezes, mas eu ainda vou estar preso ao horário físico que as pessoas podem estar lá simultaneamente, a minha língua, né? Ao meu contexto cultural, sabe? Uhum. Para falar. Então, ainda tem restrição, né? Falar, então é só gravar. Grava, coloca no YouTube com legendas. Aumenta, mas aumenta o quê? Sei lá, 100 vezes em cima do anterior, né? Sabe? E o resto da população do planeta Terra? Vai para o metaverso. Agora, com essa tecnologia, né, que a gente hoje está trabalhando fortemente, eu posso estar simultaneamente em todos os computadores com a minha voz, falando em qualquer idioma, inclusive os que eu nem sei que existem, vestindo a roupa que faz sentido culturalmente, né? Se um professor no Japão, tá? Ele precisa estar utilizando uma camiseta branca, é a cor do professor. Se ele colocar uma camiseta de outra cor, ele não está vestido... Ele está paisana, então ele não pode lecionar, sabe? Então, o meu avatar, em japonês, ele pode estar usando sempre uma camiseta branca, falando em japonês, sabe? E isso é muito interessante, porque agora a escala do conhecimento, ela... E o problema da interação do teu avatar com os avatares de alunos ou com os twins de alunos, ele também vai poder interagir diferentemente com cada aluno? Na teoria, sim. Né? Porque que esse é o sonho de consumo. Que é o que dá o salto do 2.0, da educação 2.0 para frente. 3.0, né? Porque assim, é a hora que o aluno A quer resolver um problema. Ou tem uma dúvida. Mas o aluno B é outro, não precisa ficar esperando. Sabe? Cada um resolve o seu problema. Pode até ter depois um compilado dos problemas resolvidos disponíveis para todos, sabe? Vira inteligência coletiva depois. Exatamente, isso vai virar inteligência coletiva, né? Então, assim, tudo isso já é possível pela tecnologia. A tecnologia já permite isso. A questão é que ainda existe uma distância dos seus sentidos se convencerem de que aquilo é natural. E a gente ainda tem um caminho considerável a percorrer na miniaturização dos dispositivos que vão te permitir ter essa imersão, né? Hoje, eu não indico, de verdade, eu não indico o metaverso para o meu pior inimigo. Olha só, nossa, André, eu não indico estar no metaverso do jeito que as pessoas estão vendendo o metaverso. Porque colocar aqueles óculos, né, de realidade virtual na sua cabeça, deixando suado,
te deixando com dor de cabeça, com vertigem, querendo vomitar. Esse negócio não é saudável, não é natural, não é assim que a gente quer experimentar. Até o olho nosso tem restrições à sensibilização, Tem um monte de coisas, tem um monte de problemas que a gente nem sequer parou para discutir ainda, sabe? Mas a questão é o seguinte, é o que dá para hoje, né? É o que temos. É o que temos. Agora, a velocidade com que a gente está caminhando aí para a miniaturização do processamento, o 5G, por exemplo, o maior salto que o 5G vai permitir para hardware é a miniaturização extrema, porque com o 5G você pode colocar todo o processamento do lado de fora do dispositivo. Hoje eu preciso de um óculos gigante, porque a memória RAM tem que estar aqui, o áudio tem que estar aqui, o negócio tem que estar aqui. Com 5G, eu posso colocar o óculos de realidade virtual mais moderno que tem num dispositivo como esse que eu estou usando, óculos mesmo normal. Eu acho que a gente vai até além, né? Porque com nanotecnologia, a gente vai conseguir ter implantes... Sim. Que eu vou botar tudo isso para dentro dos nossos sensores. Eu me considero, eu descobri recentemente essa grande letras que a gente tem, né? Hoje LGBTQIA+, aí tem o mais, né? Sabe? Mais é para todas as pessoas que não se identificam com as primeiras letras, né? Que cada uma tem. E eu descobri uma coisa recente, sim, alguns anos, acho que tem uns 3 ou 4 anos, de uma identidade de gênero minha, que eu nem sabia que existia, e que eu sempre fui, desde que eu nasci, eu tive essa identidade de gênero. Eu sou transhumano digital. Eu não sabia disso. E isso é uma identidade de gênero. É uma identidade. É como eu me identifico em gênero. Eu sou uma pessoa totalmente preparada psicologicamente para fazer upgrades em mim. Eu não fiz ainda, tá? Eu tô sem agora, mas eu uso um anel aqui, um anel, que ele tem 5 dispositivos de NFC nele. Cada ângulo, cada posição ativa uma coisa diferente. Então eu uso esse anel para abrir minha porta, só que esse anel eu encosto por baixo, transmite o meu WhatsApp para o celular de uma pessoa, por cima é o LinkedIn, de lado é para pagar conta, desse outro lado, sabe? Então, assim, são 5 funções que ele tem. E eu pus aqui porque eu estou experimentando, porque eu já encomendei, já está lá em casa, o implante do NFC, tamanho de um grão de arroz, que eu estou colocando nesse dedo esquerdo, porque o implante que eu vou fazer... tem um dedo esquerdo, é o polegar, né? Polegar do dedo esquerdo, que fica o anel. Porque naquele lugarzinho que fica entre o indicador e o polegar, eu vou colocar o implante disso aqui. É invisível, sabe? Hoje já chipa todos os animais assim, as vacas, esses animais de corte, eles são chipados com essa... É uma tag que você passa lá, você sabe informações dele. Então, eu vou me chipar com isso. Sabe? E com esse negócio, eu já sou o primeiro passo para o transhumanismo digital, porque agora eu abro portas, eu pago contas, eu pago tocando a minha mão, aproximando a minha mão. Né? Então, há vários níveis. Isso é um transhumanismo leve, mas quando uma pessoa decidir colocar o Neuralink, aí você está indo para o último patamar de transhumanismo. Você está... realmente se conectou o seu cérebro com a internet. Que é uma coisa mais transhumana do que o seu córtex frontal está conectado, né, com o córtex de IA que está ali conversando com você, né? Eu já estou... Na verdade, na minha cabeça aqui já está vindo várias coisas, né? Já vem Minority Reports, já vem... problemas éticos, já vem o que eu estava vendo um astrofísico famoso outro dia num programa de TV, eu até comentei aqui com alguns colegas, a sensorização dos humanos, ela vai ser inevitável, por um lado, mas ela vai trazer novas discussões, até discussões éticas, do ponto de vista... Vai estar disponível para todo mundo? Sim. Vai dar as mesmas oportunidades? A gente já tem um mundo tão... Infelizmente não vai, né? Pois é. A pandemia mostrou pra gente que
que vacina doada de graça não consegue chegar por N fatores. Por fator de distribuição, mas também por fatores morais, religiosos, éticos de pessoas, sim, por conceitos ou pré-conceitos, sim, e por aí vai. Vandré, nós estamos aqui num bate-papo super emocionante, já quase há 2 horas. Eu acho que foi o campeão de audiência dos podcasts que a gente fez aqui. Mas você não vai sair ileso, porque você vai ficar com o compromisso de ter que voltar. Porque esse tema que nós pincelamos aqui rapidinho, nós vamos ter que aprofundar, que é a sensorização dos seres humanos e para onde vai essa tecnologia toda. Fica já o meu convite. Adorei o bate-papo. Acho que foi super bacana. Aprendi demais. Você é um cara que tem uma forma de se expressar e fala de temas complexos, temas que estão relacionados à ciência, e fala de temas filosóficos também, que provoca todo mundo a pensar, mas de uma forma gostosa de ouvir. Então eu quero agradecer pelo teu tempo, agradecer a tua vinda, me senti honrado com a tua presença. Isso. E já vai ter que assinar o papel dizendo que vai voltar, senão não sai da sala. E a gente vai programar muita coisa junta. Vou entrar no site da Meliva, porque eu acho que a gente tem coisa para trabalhar junto para a educação. E eu só quero te agradecer. Vou te pedir para dar um recado para a galera aí que quer saber mais de tudo isso que a gente está discutindo, como é que eles te acham, como é que tiram dúvida, como é que o pessoal pode aprender mais? Legal. Para me encontrar, só procurar nas redes sociais aí, Vandré, com V, né? .Sales, com L só, tá? Aí, essa é minha... Já estou adicionando já. Esse é meu nick nas redes sociais. Não sou um influencer, né? Mas estou conectado, disponível aí para ajudar todo mundo. E quem quiser experimentar, né? Esse universo absurdamente sensacional da inteligência artificial, que, né? Óbvio, eu sou apaixonado por isso, senão não estaria aqui falando sobre esse tema. É só acessar lá o site da Meliva, que é meliva.ai, AI de Artificial Intelligence, né? Meliva.ai, nosso site, e lá a gente está... Só que tem que ser muito rápido, porque no próximo mês a gente vai interromper lá o beta tester, que está aberto para qualquer um que quiser. A pessoa entra lá, coloca o e-mail dela e aí já tem acesso para brincar com inteligência artificial, criar texto, criar imagem, criar seu próprio avatar, criar áudio. Galera, vocês têm 8 dias. 8 dias para fazer isso. Aproveita Natal, Ano Novo, naquela ressaca pós-ceia. Já entra e começa a navegar e dá uma olhada total no que está acontecendo ali. Se divirtam lá, é uma brincadeira muito bacana. Deixa eu registrar aqui a presença super genial. Valeu! Gratidão, cara. Só agradecer. Igualmente. Porque foi um banho de conhecimento isso. Foi inspirador, eu acho, que é a palavra que define, e também foi provocativo. Espero que a gente tenha provocado essa galera toda que está vendo a gente a entender um pouco mais e buscar informação e ajudar a construir o que virá a ser o nosso metaverso. Sim, muito legal. E para finalizar aqui, só para deixar claro, né, se esse papo foi bacana, é uma coisa que eu descobri, inclusive na inteligência artificial. Se você não sabe o que você está pedindo, qualquer coisa que você pedir, aí vai te responder. Então, ela vai te dar uma resposta na qualidade da sua capacidade de responder. Se esse papo foi bacana, é porque, né, a fonte que puxou esse conhecimento é proporcional, né? Então, assim, tá aqui... Olha a responsa, olha a responsa. Mas tá aqui, né, diante de um reitor magnífico, não pelo título, né, mas pela essência, sabe, né, que é um colega de profissão físico. Eu me senti muito conectado, né? Eu acho que a nossa comunicação ela foi muito boa, e eu acredito que quando a comunicação ela é muito boa, a resposta é muito boa também, né? Então, acho que 50% da qualidade desse podcast
vem com certeza também, né, do nosso roster, né? Que Imagina. Obrigado. Palavras sempre bem-vindas, mas exagerando e minimizando a competência. Vamos parar de jogar flor um no outro, porque senão o pessoal vai falar, pô, que festa é essa aí? Encerramos por aqui. Galera, acho que vocês curtiram, espero que tenha sido super legal. Vandré vai voltar, nós vamos dar um período aí para vocês, de algumas semanas, para vocês digerirem. Vocês têm 8 dias para entrar na plataforma, fuçar tudo e entender tudo. E aí a gente volta para falar de sensorização e outras coisas, que vai ser muito bacana, inclusive com projetos e iniciativas de parceria Unialfa-Meliva, que nós vamos amadurecer e trocar figurinha. Legal. Valeu, galera. Brigadão. Ficamos por aqui. Professor Trindade terminando mais um podcast, um AlphaCast de primeira. Este aqui foi para encerrar o ano com chave de ouro. Tem mais. Eu tô indo descansar 3 dias, mas eu volto e volto com carga total. Pós-Natal estaremos de volta, já gravando um montão de outras coisas. E Vandré, vai se preparando, porque janeiro vai voar e nós já vamos botar você na agenda também. Adoro isso. Valeu, galera! Até mais.